Bom, então primeiramente bom dia. Eu estou usando aqui desse artifício, desse vídeo para trabalhar esse último capítulo que nós não trabalhamos, né? Outra coisa, eu estou tremendamente gripado, né? No decorrer da aula, eu vou acabar parando um pouco, tá? Tomando água, enfim. Na verdade, não no decorrer da aula, né? Na gravação desse vídeo. Então, espero a compreensão aí de vocês. Bom, então a gente vai começar aqui a trabalhar esse último capítulo, que foi o capítulo 4, que fala exatamente sobre o continente africano aqui. Eu vou só aumentar aqui as proporções. Deixa eu ver aqui a página. 48, né? Bom, no anterior, que foi o terceiro, que também vai ser assunto de prova, nós estávamos também trabalhando no continente africano. Também trabalhando aí essa questão dos aspectos físicos no continente africano. A gente vai falar aqui de uma questão mais humana, esse processo de colonização, né, que se deu na África. Bom, então, aqui falando um pouquinho dessas consequências desse processo de colonialismo africano, né? Então, a gente começa aqui falando desse capítulo 4, ou seja, as consequências, esse fruto desse processo de colonialismo. Bom, um momentinho aqui. Bom, então aqui partindo para a página 49, né? Entender um pouquinho desse processo. Quando a gente vai falar sobre história africana, sobre esses aspectos humanos, a gente tem que, por exemplo, pegar alguns dados. Dados esses estão presentes aí nesse contexto atual. Se vocês pegarem, por exemplo, dados que trabalham índices de desenvolvimento humano, a gente vai ver que na África tem os piores, né? No que se refere a desenvolvimento ligado à escolaridade, à saúde, a acesso à educação, né? A coisas diversas. Então essa população ela é tremendamente penalizada no que se refere a esses aspectos de desenvolvimento. Claro, isso tem um cunho histórico. A gente vai ver que essa exploração africana que se intensifica a partir do século XVI, né, é fruto, na verdade, é reflexo desse processo. A gente vê hoje aí, né, esse processo atual é fruto desse processo de exploração que começa, ou na verdade se intensifica no século XVI. A gente tem aqui também, né, claro, índices que são utilizados como o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mostra que o continente africano está em níveis de desenvolvimento muito baixos, né, tirando alguns países assim, poucos, como tipo Egito e a África do Sul, que tem assim, os índices um pouquinho elevados se comparados aos demais, né. A gente tem aqui também falando o seguinte, que no contexto da história africana, é bom que a gente desmistifique algumas coisas. A gente tire o véu, né, sobre nossos olhos e desmistifique algumas coisas, tá? Novamente eu peço desculpa para vocês que eu estou tremendamente gripado, né? Então é difícil até de falar. Mas voltando aqui a esse contexto que a gente estava falando, assim, se tem aquela visão de que a colonização africana, o europeu chegou na África, entrou, capturou escravos e trouxe, por exemplo, para trabalhar nas Américas, em lavouras de cana, em áreas de exploração, né, de mineração de ouro, de prata, enfim. Só que na verdade isso não aconteceu. Grande parte desse processo de exploração se deu pelos próprios africanos. Tribos eram rivais de outras. E aí tinha aqueles captores de escravos, que eram africanos, né? E tinha aqueles, exatamente quem eram os escravizados, que eram levados para o litoral
E é ali que se tinha contato com o europeu, né? Aqui no material de vocês tem um texto tremendamente interessante que desmistifica esse processo. Eu não vou ler aqui, ok? Porque a intenção é fazer com que esse vídeo ele se torne longo. Eu poderia então ler aqui para vocês, mas eu vou pedir que vocês façam isso. Aqui na página 51 do material de vocês, a gente vai ter então esse texto contando a história de uma mulher chamada Honória. Honória, na verdade, ela é de Serra Leoa, país africano que sofreu muito tempo com a guerra civil, com casos de epidemias de ebola e outras coisas. E no caso aqui de Honória, que a gente está falando, essa personagem, ela não é fictícia, ela é real. Ela conta exatamente esse contexto da escravização africana, desmistificando esse processo, que ela diz que ela é descendente desses africanos que eram captores de escravos, eram senhores de escravos, mas não eram europeus, eram africanos também, né? Então a escravização, na verdade, ela se deu dentro do contexto da própria África. O europeu não, digamos assim, entrava dentro do continente africano caçando negros, amarrando e levando para suas colônias. Não era assim, né? Esse processo se deu, né, dentro do continente, né, entre os próprios africanos. É isso que, na verdade, às vezes não é falado, não se desmistifica, não toca na ferida no que se refere a isso. Então, ainda hoje, esses conflitos que há, por exemplo, guerras civis, essas questões ainda que são muito latentes no continente africano, são ocasionadas por essa situação, né, desses ex-captores e desses ex-escravos, né, os perseguidos e os que perseguiam. Então ainda tem uma certa inimizade entre grupos dentro da África, o que culmina com várias guerras civis que vocês vão ver no contexto recente africano, né, em vários países aí. Então aqui esse texto da página 51 ilustra bem isso. Então quando vocês estiverem aqui estudando para a prova, peguem essa página em especial, aqui, que é a página 51 do material de vocês, que conta a história de Honória, né? Ela então foi levada para os Estados Unidos e tal, para exatamente contar um pouco desse contexto, né? Ela na verdade, contou, né, a respeito aí desse contexto de que ela, por exemplo, não é descendente de escravos. Ela é descendente de captores de escravos. Ela é negra, né? Então, ou seja, coloca bem desmistifica bem essa questão de que eram os brancos que tipo chegavam na África, achavam todo e qualquer negro, levavam cativo. Na verdade, não é assim, né? É bom que a gente abra um pouco os olhos para essa questão. Então, eu peço que, em especial, se vocês estiverem aqui lendo o material para fazer a prova, dê uma olhada aí nessa página 51. Eu não vou ler o texto, até como eu falei para vocês, não tornar o vídeo cansativo, né? Então, a gente vai ver aqui que essa comercialização de escravos na África se deu principalmente durante o século XVI. Ou seja, estou falando dos anos de 1500, né? Então, a partir desse processo de escravização aí do continente africano, antes, assim, a escravidão, como vocês sabem, já estudaram, por exemplo, falando sobre Roma, sobre Grécia, a escravização ela existia, né? Muitas vezes é um povo que dominava o outro pela força do seu exército. Só que aqui, a partir do século XVI, é que se cria essa ideia de escravização, né? Ou seja, de superioridade racial. A escravidão por cor, de eu associar o negro como escravo. Isso começa no século XVI. Aí vocês podem dizer assim, professor, realmente, porque estudando aí livros de história a gente sabe que em Roma tinha escravos, correto? Na Grécia tinha escravos. E outros povos da antiguidade
tinham escravos, né? Só que essa escravização ela não era étnica, por assim dizer, né? Não era por cor, como a gente associar, fulano é negro, fulano é descendente de escravo, né? Ou algo do tipo. Não tinha essa associação cor com a condição de escravidão. Vocês estão me entendendo? Então, essa ideia de inferioridade racial negra, ela nasce no século XVI. Então, a partir daí a gente vai ter essa ideia, essa concepção de que a cor está associada, desculpa, a gripe está até afetando minha dicção. A cor está associada à escravidão. A gente vai ver que não é só no século XVI, XVII, mas até em meados do século XX, essa relação de que essa etnia, né, ser negro é ser inferior, existia, por exemplo, na África do Sul com o regime do Apartheid, né, que tinha uma separação muito rígida entre negros e brancos dentro do país. Isso só acaba de maneira efetiva em 1993. Ou seja, poxa, historicamente faz pouquíssimo tempo, né? Então a gente vai entender que esse processo então de escravidão, essa concepção de escravidão por cor, ela surge com essa expansão do sistema capitalista comercial durante o século XVI. Aí a gente vai fazer aqui uma análise também, que no final do século XIX, praticamente não tinham pouquíssimas nações, digamos assim, independentes. Na verdade, eram semi-independentes. Nações como a Etiópia, como a África do Sul, como a Libéria, né? Eram nações tidas como independentes, mas tinham uma forte vinculação com outras potências. Tipo a Libéria com os Estados Unidos, a Etiópia e a África do Sul com a Inglaterra, né? Então, uma outra coisa também importante, quando a gente fala de continente africano, e também culmina com essas sucessivas guerras, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, inicialmente essas guerras começam por independência. Esses países querem se libertar, a Europa estava destruída, então eles percebem esse momento de fragilidade da metrópole, né? E começam esse movimento de independência muito forte, não só na África, como na Ásia também. Só que depois da independência, vocês vão perceber que a África, de maneira geral, ela mergulha no processo de guerra fratricida, né, entre grupos dentro do mesmo país. Mas por quê? Se eles conseguiram se libertar do jugo europeu, vamos dizer assim, o que leva esse povo a começar a se matar? Simples. Quando as fronteiras do que hoje são os países africanos foram traçadas, eles vão perceber uma coisa bem, digamos assim, proposital. É que essas fronteiras elas não foram traçadas antes, ou melhor dizendo, depois do processo de independência, mas antes. E elas foram mantidas. Isso, na verdade, se deu porque quando, ingleses, alemães, franceses, traçaram essas fronteiras dentro dos seus territórios, dentro da África, vocês vão perceber que dentro desses territórios, às vezes, eles separavam, por exemplo, tribos irmãs, amigas, e colocavam dentro desse território tribos inimigas. Porque dificilmente haveria uma articulação contra esse processo de colonialismo europeu, já que essas tribos eram rivais. Eu sou inimigo de você, né? Então, dificilmente a gente vai se unir por uma causa comum, porque essa inimizade nossa é mais forte. Então, esse objetivo era exatamente o quê? Dividir para conquistar, usando uma máxima que os romanos usavam, né? E aí isso leva, mesmo no período pós-independência, que a gente poderia dizer assim, então agora eles se tornaram independentes dessa exploração europeia e vão seguir os rumos do desenvolvimento. Muito pelo contrário. Vocês vão ver que depois do processo de independência é que aí que esses países mergulham em guerras internas, guerras civis muito fortes.
exemplos clássicos a gente tem na colonização portuguesa, né? Países como a Guiné, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, países que ficaram sob o jugo da dominação portuguesa até o finalzinho dos anos 60. Quando se tornam independentes, tanto Angola como Moçambique, por exemplo, Angola é um caso bem típico, entra numa guerra civil assim de proporções, né, muito grandes. Exatamente por essa condição que a gente está falando aqui, né, que essas fronteiras desses países elas foram estabelecidas antes desse processo de libertação. E às vezes dentro do mesmo país tinha uma questão ligada aí a ter grupos rivais, grupos que eram inimigos seculares, por exemplo. E aí esse ressentimento e essa rivalidade ela surge depois que se tira, por exemplo, a figura do colonizador, né? E aí esses grupos começam a resolver suas diferenças na porrada, né? Ou seja, no conflito mesmo. Por isso que a gente vê aí o continente africano muito rico em problemas dessa natureza, né? Seja guerras. É algo que na África parece ser comum. A gente faz até essa associação, né? Então, a gente também tem que entender um pouquinho desse contexto africano que a gente está falando aqui, um contexto político da época da independência. A gente está falando aqui do final da Segunda Guerra Mundial, então são dos anos de 1945 para frente, né? Aí o que acontece? Nesse período a gente vocês ainda vão trabalhar muito isso no ano que vem, no 9º ano, falando sobre Guerra Fria, que existia no mundo duas superpotências, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Cada uma defendia um modelo econômico, que também era um modelo político e também ideológico diferente, que era o capitalismo e que era o socialismo, né? E essas nações, quando elas vão se tornando independentes, elas vão também aderindo a esses lados, né? Ao lado americano, ou soviético e assim por diante. Então, além desses problemas que eu vou chamar assim, que já vêm de longa data, né? Entre esses grupos dentro dessas nações, ainda havia essa disputa a nível internacional, ou seja, todo mundo não podia ficar em cima do muro, tinha que aderir a um lado, né? É como torcida de futebol, né? Ou tu é corintiano ou tu é palmeirense, aqui não tem meio termo, né? Então, fazendo uma comparação, é mais ou menos assim. Então, além disso, aquela circunstância, no momento que essas nações estavam se tornando independentes, ainda incentiva os conflitos, né? Fomenta esses conflitos aí que vão ter na África nesse momento que essas nações estavam se libertando, no período que acabou a Segunda Guerra Mundial e a Europa estava arrasada. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica e outras nações europeias, né, que eram detentoras de vastas áreas na África e na Ásia, estavam economicamente destruídas. Então, nesse momento de fragilidade é que a gente vai perceber essa ascensão desses movimentos nacionalistas, né, na África, esses movimentos aí que tinham como objetivo a independência. Mas essa independência por si só ela não trouxe tranquilidade, ela não trouxe prosperidade para a África, né? A gente vai ver que pós-independência ela mergulha num período de caos aí, principalmente provocado por guerras civis dentro dessas nações, né? E mesmo guerras entre essas nações africanas. É bom que a gente ressalte aqui, apesar de a gente não vai trabalhar aqui nenhum, por exemplo, caso específico disso, mas é lembrar que isso também aconteceu, né? Então, aqui na página 53 a gente tem um mapa que mostra como é que era distribuída essa divisão dentro da África no que se refere à ocupação europeia. Como a gente viu, tem vastas áreas aqui que pertenciam então a portugueses, né, a ingleses, a franceses, né, e a outros países aí africanos, né? Então a gente vai ver que essa partilha africana que se deu no século XIX, ela termina em meados do século XX, né, com esse processo de independência. Algumas nações, como
tipo Angola, Moçambique, a própria Namíbia, né, vão se tornando independentes aí bem mais recentemente, durante a década de 70, no caso da Namíbia nos anos 90, né, ou seja, aí a gente vê que esse processo de luta contra a colonização europeia durou praticamente quase toda a metade do segunda metade do século XX, né? E falando aqui uma outra questão importante, né, no que se refere à colonização africana, é falar sobre essas heranças que esse processo deixou. Um deles a gente já falou aqui, que é o quê? Que é exatamente essa partilha que houve, né, dentro da África, que culmina exatamente com esse processo de criar países, né, que dentro tem grupos rivais. Isso exatamente foi criado de propósito, uma forma de fazer com que essas nações não dessem certo, né? Mesmo no contexto pós-independência, né? Ou seja, os limites, as divisões entre esses países foram criados nas pranchetas europeias, né? Quem decidiu isso não foi os africanos depois da independência, e sim os europeus antes dela. Parece assim meio contraditório, mas foi o que aconteceu, né? Ou seja, era uma forma de colocar na mesma, eu já falei para vocês, dentro do mesmo país que estava, digamos assim, se tornando independente, fazendo com que, sabendo que aquilo ali não ia para frente, aquela nação ali não ia dar certo, né? O intuito era esse mesmo. A outra a gente vai ver que essa colonização europeia mudou hábitos, costumes, né? Uma das coisas, claro, quando um colonizador chega, ele impõe seu modo de vida. A primeira coisa que ele vai impor é a língua, o idioma, né? Então a gente vai ver que várias línguas e idiomas africanos foram extintos, porque a língua do colonizador é que deveria ser falada, né? Uma das primeiras imposições. É uma questão ligada, por exemplo, que a gente associa a África ao quê? A guerra e o quê? A outra coisa? Fome, né? Mas lembrar que antes dessa partilha africana, antes dessa chegada mesmo de ocupação no território africano, no século XIX, a fome em si ela não era um problema. Em muitos casos ela nem existia. Porque na África tinha uma agricultura ainda muito rudimentar, mas era uma agricultura de subsistência. Ela era voltada a produzir aquilo que a população precisava para consumir e sobreviver. Quando o europeu chega, ele elimina isso. Ele elimina esses costumes, esses hábitos, esses usos, né? E impõe os dele. Como eu falei para vocês, a primeira coisa é o idioma. Depois é a agricultura. Essa produção agrícola artesanal, ela muda. Ou seja, não é mais voltada a produzir para o próprio africano. Ela é voltada a produzir para o mercado externo, uma agricultura de exportação, né? Então, tem uma frase aqui de um historiador, não sei bem o nome, a origem dele, acho que é britânica, né? Albert Adum, né? Que ele diz assim, que no caso dos africanos, né, a gente vai perceber o seguinte, que eles se dedicavam a produzir o que eles não consumiam e eles consumiam aquilo que eles não produziam. Por quê? Quando houve a partilha da África pelas potências europeias no século XIX, aquelas regiões ficaram também como sendo fornecedoras de matéria-prima e consumidoras desses produtos que vinham da metrópole, ou seja, os produtos industrializados. Então eles produziam na agricultura, que era o forte no contexto do continente, o que eles não iam consumir, né? Ou seja, se desarticula toda aquela cadeia produtiva, e aí isso gera fome, né? E consumiam aquilo que eles não produziam, vinha de fora, produtos industrializados, né? Então a partir disso aí a gente vai ter esse contexto crônico de fome na África. É claro que hoje a gente pode entender isso com outros fatores. Em algumas regiões também tem uma questão ligada ao clima. Mas isso não é um fator determinante. Porque antes
esses fatores existiam também, e a fome não, né? Foi essa instabilidade, dessa imposição, né, que o europeu chega mudando usos, mudando costume, mudando hábitos, né, impondo isso, é que leva então a essa instabilidade, né, no que se refere aqui a essas questões que a gente normalmente coloca como sendo tipo crônicas na África, né, guerra, fome, né, doenças, e que vem desse processo de colonização que se intensificou durante o século XIX, né? Então, uma outra coisa também que a gente deve aqui ressaltar, né, tipo, é que o próprio modelo hoje, né, que é herança dos europeus, esse modelo educacional, né, como eu falei para vocês, há desaparecimento de várias línguas nativas por causa da imposição da língua do colonizador. Há uma mudança também no que se refere ao que esses africanos, principalmente as crianças, estudam. Tipo, o colonizador ele acaba impondo também isso. Porque, por exemplo, no que se estudava, não se aprendia história africana, geografia africana, né? Ou seja, os livros vinham da metrópole, eram importados. E eram livros que falavam de uma realidade distante do que esses africanos conheciam, a vivência deles, né? Então, muito do que se sabe hoje sobre a história da África, ela veio passada pela oralidade, né? É uma herança que vem de pai para o filho, para o neto e assim sucessivamente. E, claro, fica no contexto da memória da população, né? Porque senão isso também teria sido perdido. Por isso, tem um escritor africano de um nome um pouco complicado, né? O primeiro nome dele é Amadou, né? O outro aqui eu não saberia falar, porque se eu não me engano é etíope, né? Ele disse o seguinte, que a cada ancião na África que morre, uma biblioteca que é queimada. Aí ele está colocando o seguinte, exatamente, que essa história africana, né, passada pela oralidade, ela se perde quando essas pessoas mais velhas também vêm a morrer, a falecer, né, da questão da idade avançada. Então, como eu estava falando, muito do que se sabe sobre esse contexto de história africana, né, da cultura, vem passada por essa oralidade. Se conhece por essa questão da oralidade, senão isso também teria se perdido. Até hoje, esse sistema produtivo, né, africano, ele privilegia exatamente aquela concepção que o colonizador tinha de tirar da África e levar para fora da África. Exemplo disso, a gente tem até as próprias vias de comunicação, tipo estradas, ferrovias, portos, no que se refere ao escoamento de produtos naturais, recursos naturais, matérias-primas da África para fora da África. Desculpa, um exemplo bem clássico é isso aqui, ó. Aqui tem um mapa rápido mostrando só as ferrovias. São essas linhas que vocês estão vendo aqui que estão tracejadas, ok? Aí está na página 58 do material de vocês. O que vocês vão perceber aqui? Essas linhas, na verdade, vocês vão perceber que elas saem da parte interna africana e vão para o litoral. Ou vêm do litoral para o interior. Correto? Está dando para perceber esse sentido? Né? Por quê? Porque eram exatamente essas vias de escoamento de produção. De produtos agrícolas ou de produtos minerais na África. Né? Então isso leva exatamente ao quê? Analisar essa visão, né, colonial europeia de se tirar, né, recursos naturais e levar para fora do continente. Vocês vão perceber que não há linhas de comunicação aqui, pelo menos de ferrovia, que não tem as rodovias e outros meios de comunicação, de transporte e comunicação,
Mas, se tivesse também, vocês perceberiam essa mesma visão de que não há linhas internas comunicando, por exemplo, dentro do próprio continente, né? Isso é uma prova que ainda esse modelo colonial europeu ainda persiste dentro da realidade econômica africana, né? Aqui pelas próprias linhas dessas vias de comunicação. Aqui está mostrando só a ferrovia, mas se tivesse, por exemplo, um mapa mais amplo, mostrando rodovias e outros sistemas de transporte, a gente veria algo parecido, né? Muito parecido. Então, aqui a gente concluiu esse capítulo falando um pouco dessas marcas que esse processo de colonização deixou, né? Antes de mais nada, vocês vão dando uma olhada aí no material de vocês, né? Na página, começando na página 48, que é onde começa esse capítulo, certo? Falando sobre esse contexto aqui da história africana, né? No que se refere a essas heranças, né? Ou seja, esses frutos desse processo de colonização. Se bem que não vou usar esse termo fruto, porque fruto a gente pode até associar a algo positivo, né? A gente vai perceber que grande essas heranças deixadas por esse colonizador europeu foram tremendamente negativas para o contexto histórico africano, né? Em todos os campos que a gente possa imaginar. Então, o que vai servir para material da prova nossa é o capítulo 3, que também fala sobre África, mas sobre um aspecto mais físico, relevo, clima, vegetação, essas coisas que a gente trabalhou. E aqui, também sobre o continente africano, o capítulo 4, também vai ser material da prova, a gente vai fazer. E falando sobre esse aspecto mais histórico, mais humano, essas relações dessas sociedades africanas dentro desse espaço, ok? Então isso fica aqui para a gente como o conteúdo da prova. Eu vou depois explicando aí no chat, tá? A data da prova a gente vai combinando aí pelo chat, certo? Já que eu acho que quinta que vem, que vai ser dia 28, eu acho que vai ser um feriado. Então eu não sei bem como é que vai ficar isso, mas a gente vai conversando no contexto do chat, para agendar uma data da prova, e pode ser até um dia tipo alternativo, uma manhã, ou um outro dia que a gente não tem aula de geografia, mas você já esteja livre de alguma disciplina, ok? Então a gente vai ficando então por aqui. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e aí a gente volta novamente a se ver, né? Aí nas nossas aulas presenciais, tá? Assistam o vídeo e, acima de tudo, leiam esses 2 capítulos, né? Que são importantes aí para a gente efetivar a prova, tá bom? Abração e até lá.